Eu faço um resumão em duas frases aqui. Olá, pessoal, tudo bem? Bem, o tema humanização é um tema bastante complicado da gente trabalhar quando a gente se isola nele, né? É importante pensar ele como um tema transversal e dentro da constante construção que é o SUS e a política de saúde no Brasil, né? Então, a humanização, ela vem numa perspectiva, política de humanização, né? Ela vem numa perspectiva de a, continuar na construção do SUS, né, na sua operacionalização, a operacionalização dos suas diretrizes, é, e a política oficialmente como política, ela nasce em 2003 como política nacional de humanização. E a sua construção basicamente é colocar ainda mais fortemente a participação de todos os envolvidos na gestão do cuidado na sua efetiva operacionalização, né? Seja no cuidado ou na gestão. Então, se você for pegar como os princípios da política nacional de humanização, você vai ter a transversalidade, ou seja, ela não é uma política que se isola em si, e ela também não isola dentro da perspectiva da saúde exclusivamente, né? Ela não, ela tem toda uma transversalidade e ela reconhece os diferentes e as diferentes especialidades e práticas e coloca tudo isso para conversar de uma maneira em que não há indissociabilidade entre a atenção e a gestão. E aí, quando a gente fala de atenção, é o cuidado efetivamente, não, é a indissociabilidade entre quem gestiona o processo e quem opera o processo, né? Então, todos esses atores, eles trabalham junto com os usuários nesse processo. Há um protagonismo e uma corresponsabilidade, mas também uma autonomia dos sujeitos e dos coletivos. Então, e isso casa um pouco aquilo que eu falei das duas leis do SUS, né, que a segunda lei ela é publicada por conta dos vetos à primeira. Então, quando a gente fala assim, poxa, humanizar o que é humano, não, mas na verdade não é bem isso. Assim, a saúde ela não, ela não é operacionalizada exclusivamente pelo contato entre duas pessoas. Ela tem muito disso, principalmente na atenção básica, mas a gente que é da farmácia, então é campeão nisso. Tem POP para tudo, né? Tem protocolo para tudo. Os POPs, os protocolos, as diretrizes, os guias, eles são importantes, eles direcionam o trabalho, eles dão uma certa ele uniformiza as ações, mas ele uniformiza quem pensa o POP numa perspectiva como a gente pensa num laboratório, que vai executar um procedimento, não importa se é a Camila, ou se sou eu, ou se é o Pedro, quem for fazer precisa fazer daquele jeito para garantir o resultado final. Isso pode funcionar muito bem para a gente dentro do laboratório. Agora, mesmo dentro do laboratório, você tem algumas ações antes do POP que elas são fundamentais e que muitas vezes nem estão no POP. Por exemplo, analisar a amostra. Tudo bem, você pegou lá, vamos dizer que seja um POP de urinálise, né? Você pega a amostra, você precisa observar a amostra. Você precisa saber como que ela veio. Você precisa saber se a identificação dela está adequada. E aí, se você for indo para tudo isso, você precisa saber se a coleta foi adequada. Ou seja, não é porque o POP no laboratório ele está organizado para que a Camila, o Pedro ou eu façamos do mesmo jeito o procedimento, que o resultado correto está garantido, né? Porque você tem coisas antes, mas é algo que internamente para os laboratórios é algo interessante, porque você mantém o trabalho mais ou menos padrão dentro, independente de quem estiver utilizando, né? Não vai ter alguém que vai, vamos dizer assim, vai ter alguém que vai soltar pseudo-IFAs e vai ter gente que não vai soltar pseudo-IFAs no exame. Não, parte do exame é analisar se tem ou não tem. No caso da política de humanização, ela está falando de todo o sistema, né?
Então ela está falando da atenção básica, ela está falando de tudo isso, de toda essa organização. Então, tudo bem que o POP, lá, vamos dizer assim, na atenção básica, quando chega um usuário para passar por um atendimento, é meio estranho falar que você tem que humanizar isso, né? Porque, bom, é uma pessoa que está chegando para uma unidade básica, vai ser recepcionada por um administrativo, ou por um auxiliar, ou mesmo por um enfermeiro, e vai, como assim você vai humanizar essa relação? Bom, mas ali você também tem POPs, você também tem procedimentos, você também tem uma organização estruturada. Os gestores, sabe aquela ideia de quem pensa e quem opera? Os gestores, eles já operacionalizaram para como deve ser feito. E aí, você consegue dar conta de pensar um procedimento padrão para qualquer um que vai chegar na unidade? Se chegar alguém em surto, chegar alguém de cadeira de rodas, chegar uma idosa mancando, chegar uma pessoa ígida, ou seja, você tem que dar autonomia para aquele servidor analisar e agir de uma maneira que ele promova naquela ação de cuidado, naquela ação de receber aquela pessoa num serviço de saúde, ela deve ser guiada por uma série de diretrizes. E essas diretrizes devem considerar quem ela está recebendo, né? Então, um POP clássico que se tem é o POP da vacinação, né? Você vai passar o álcool, vai fazer a asepsia, vai pensar no bisel, vai colocar, vai inserir a agulha, vai ver se pinçou, não pinçou algum vaso, se funcionou, não funcionou algum vaso. Esses procedimentos agora estão sendo bem discutidos, né? Porque o POP da vacinação agora mudou, não precisa usar luva, tá todo mundo. As pessoas descobriram agora e estão meio indignadas, né? Mas, assim, coisas muito simples, né? Uma vez eu estava onde eu estava? Eu estava na Chef Newton, na BS do Chef Newton, com um grupo de alunos. Aí estava ia ter uma vacinação, e a pessoa que foi aplicar, a gente foi lá ver o procedimento, né? E o registro, principalmente da vacina, e como que é feito dentro do sistema de informação específico, né? A pessoa era uma pessoa canhota, né? E ela estava indignada porque a vacina era no braço esquerdo. E a auxiliar não conseguia explicar para ela por que era no braço esquerdo. Ela só falava, bom, o procedimento fala que é no braço esquerdo. Mas eu sou canhota, não é melhor fazer no braço direito, que eu vou mexer menos o braço? Não, o procedimento fala que é no braço esquerdo. Aí a gente ficou lá pensando, bom, algumas vacinas, elas são marcadas em braços específicos para que a pessoa ela tenha uma certa recordação, caso ela perca a carteirinha, ela fala, eu tomei no braço esquerdo, então significa que é a DT, não, eu tomei no braço direito, então significa que é uma outra. Mas isso, a maioria da vacinação, principalmente quando é uma vacinação de um só imunizante, ou um só procedimento, é no braço que a pessoa vai movimentar menos, para que ela tenha menos efeito da dor, né? Se você aplicar no braço direito, a pessoa sair dirigindo, sair manipulando, ela vai sempre com o braço direito, portanto, o risco de uma reação, de um processo inflamatório por conta daquela aplicação, aumenta. A gente não dá liberdade, num primeiro momento, para quem vai operacionalizar, e não dá informação de por que é assim. Por que eu aplico no braço esquerdo e não no braço direito? Ou por que eu pego? Por que quando eu vou semear o meio de cultura, numa urocultura, por exemplo, por que eu faço eu vou fazendo, faço pouquinho, daí puxo um pouquinho, por que eu vou fazendo por esgotamento? Ou por que eu faço do outro jeito? A gente precisa, é importante a gente saber o porquê, porque quando as pessoas perguntarem, mais do que você garantir que as pessoas façam de maneira adequada,
é interessante que quem opera aquilo tenha consciência de por que é importante ele operar daquele jeito. E mais do que seguir roboticamente um procedimento, né? E isso, no caso da Política Nacional de Imunização, o grande foco de todo o processo, num primeiro momento, já que você vai continuar tendo as diretrizes, os guias, os procedimentos, mas é introjetar dentro desses instrumentos, os instrumentos que estão presentes na nossa relação com o usuário do sistema, que a gente introduza o acolhimento. Então, não é jogar todos os procedimentos fora, mas é colocar para dentro desse processo, como um ator ativo dentro dele, aquele profissional que vai atuar com aquele usuário, e então vai entrar dentro daquele procedimento o acolhimento. A gente muitas vezes vai para um lado de pejorativo, né? Assim, então quer dizer que tem que falar bom dia, boa tarde, já tem que abraçar. Não, você tem que, quando você fala que é importante você ter o acolhimento naquele serviço de saúde, é saber que o acolher é você reconhecer a plenitude daquela pessoa que vem, né? E não é basicamente a pessoa chegar no serviço de saúde e você perguntar qual que é a queixa dela, ou qual que é a demanda dela, e direcioná-la. Então, ela é uma hipertensa que vai passar por aferição de pressão. Não, ela é a senhora tal que veio com uma série de coisas com ela, e essas coisas que ela trouxe com ela, seja a vivência dela como na lida dela diariamente, tentando controlar a hipertensão dela, ou a experiência dela como mãe, ou como filha, ou como avó, ou tudo aquilo, se ela mora perto, se ela mora longe, tudo aquilo, aquele conhecimento, aquela vivência, aquela necessidade, ela tem que se tornar singular dentro de um protocolo ou de uma diretriz que tende a ser guias mais generalizados. Então, ela chegou, ela vai ser tratada pelo nome, Isso é importante? É importante, mas não é porque você chama ela de Maria, mas trata ela como uma hipertensa que tem que passar por aferição, você está garantindo a efetivação da política nacional de humanização, ou mesmo da política do SUS, né, tal como pensado. Quando a gente fala do SUS e vai olhar nos seus princípios, seja os doutrinários, a gente tem uma perspectiva de um cuidado que ele é para além daquela ação que o sujeito está ali. Então, se ela é hipertensa, mas ela mora com um filho que faz uso de medicação contínua, e ela não veio buscar ainda, é o momento de falar sobre isso. É o momento de pensar nela de uma maneira geral dentro daquele serviço, né? Então, quando a gente fala do acolhimento, o acolhimento é uma perspectiva dar uma sustentação na relação entre a equipe, aquele profissional, aquela usuária e aquela comunidade, né? Então, ela é a base de qualquer ação futura. Por quê? Porque é o primeiro contato daquela pessoa naquele serviço. E aquele serviço, ele tem que estar preparado para recebê-la. Então, além do acolhimento, que é essa perspectiva bem interessante, assim, que é uma escuta, mas uma escuta qualificada, não é uma escuta para pensar aquilo que você quer ouvir para determinar para qual lado ela vai. Você tem que ter uma escuta ativa. É difícil? Claro que é difícil. Os serviços eles ficam mais lentos, vamos dizer assim, porque se o sujeito quer pegar medicação, você manda ele para a farmácia, você quer aferir, você manda para o outro. Se a gente ganhasse em escala, se o nosso problema, principalmente na atenção básica, na perspectiva de ajudar a população,
fosse ganhar em escala, ou seja, a gente dar mais medicamento, aferir mais pressão para essas pessoas que vêm, eu até entendo que isso torna o processo pior, mas eu não acho. Eu acho que ele torna o processo talvez mais lento, mas não quer dizer que por ele ser um pouco mais lento, ele é menos efetivo naquela função daquele serviço. Então, se a Maria, quando vai na unidade ou vai em qualquer outro serviço de saúde, ela é vista de maneira global, ela percebe essa escutativa, ela vai trazer mais demandas. Porque se ela vai lá e ela é a hipertensa descompensada, então ela sempre vai ferir pressão e pegar medicação, ela não necessariamente vai ter naquele serviço o ponto de busca dela em outras queixas. Por exemplo, no caso de violência domiciliar, violência doméstica. Será que ela percebe que naquela equipe ela pode ter uma ação de cuidado dela para essa situação? Agora, se você tem uma construção de uma relação, construção de um vínculo que permita isso, você tem um ganho de qualidade naquele serviço, você tem um ganho naquilo que a gente quer, que é a efetiva operacionalização de um sistema universal pensado para as pessoas, né? Quando a gente, eu não sei se vocês são filhos ou têm parentes que trabalham em banco, uma das coisas que os bancos adotam há um certo tempo é de poucos em poucos anos alterar o gerente das agências. Não sei se vocês já perceberam isso. O sujeito fica 2, 3 anos, muda, vai para outra agência, muda, vai para outra agência, muda, vai para outra cidade. E conversando com um gerente colega, ele falou assim, o ponto não é porque eu mudei que eu tive uma promoção, vamos dizer assim. A gente tem que mudar de agência de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, porque senão a gente cria muito vínculo com aqueles clientes. E a gente começa a fazer operações, ou começa a pensar as coisas de uma perspectiva mais enviesada, em prol do cliente do banco. Olha, não é à toa que a gente, quando dá certo, encaixa uma equipe para uma comunidade, não tem que mexer. A parte do acolhimento, parte do vínculo, ela é conquistada com o tempo. Então, se você tem uma equipe lá que está constante, que é proativa, muitas dessas equipes moram na região, na área de abrangência daquela unidade. Então, quem efetivamente é rotativo em tudo isso, infelizmente, é o profissional médico, que talvez seja o profissional que seja reconhecido pela população como um profissional, vamos dizer assim, que deveria ser mais fixo, né? Ele tem uma construção de ser mais resolutivo, né? Então, o acolhimento, o vínculo, ele é algo importante em toda relação. Toda relação, toda vez que você vai para um encontro eu digo quando você vai até uma outra pessoa, né? Encontro tal qual Spinoza coloca, né? Você vai e se permite escutar a outra pessoa, compreender a outra pessoa. Quando você vai com uma colega que já te liga, ou um colega que te liga e fala assim, velho, hoje eu tô mal, vamos tomar uma? Aí você vai para tomar uma. Mas você não vai pensando em tomar uma porque agora eu vou falar dos meus problemas. Pô, o cara me chamou, eu vou lá para escutar, né? Lógico que isso impacta. Muitas vezes a gente constrói uma carapuça para que a gente não absorva tudo aquilo que é uma vida sofrida de boa parte da população, né? E ouvir tudo aquilo nos impacta, principalmente na nossa pouca gerência para agir frente à demanda que aquelas pessoas trazem, né? Mas tem muita coisa que a gente pode fazer, seja numa unidade, seja numa farmácia, seja em qualquer outro lugar, né? Então, principalmente quando você tem o acolhimento com uma escutativa, com formação de vínculo, e você avança para uma gestão interna dentro daquela equipe de serviço de saúde, uma gestão mais participativa,
cooperativa, você tem uma ação que é super legal, que é dentro de uma perspectiva de clínica ampliada ou clínica compartilhada, que você começa a singularizar os casos. Então, mais do que ir na caixinha do aprazamento, para ver todos os hipertensos daquela área, ou ver quantos alfinetes você tem pendurado no mapa em que aquela unidade tem, quantos são hipertensos, quantos são diabéticos, os acamados, você começa a pensar aquela unidade, assim, vamos lá, Dona Maria veio aqui hoje, ela tá assim, tá mal, eu não consegui, eu não tenho um vínculo tão bom com ela. Quem que é o membro da equipe que tem um vínculo mais interessante com ela? Ah, é o ACS. Bom, então tá. Então vamos pensar o seguinte, a gente vai pensar essa estratégia e nosso canal, nosso vínculo com ela vai aproveitar esse vínculo mais forte. E a gente vai trabalhar junto com a CS nesse sentido. Ah, não, é o médico. Ah, não, é a nutricionista. Então, compreender essa clínica, essa possibilidade desse vínculo, desse acolhimento dentro de uma clínica ampliada, de uma clínica compartilhada, é compreender que aquele serviço ele pode atuar de uma maneira mais complexa com cada um daqueles usuários, de diferentes maneiras. Então, mais do que todo hipertenso chegar na unidade, passar pelo médico para uma prescrição medicamentosa, uma prescrição de ir para nutricionista e com um encaminhamento para o profissional de educação física, é pensar de uma maneira mais... Bom, por que a Dona Maria, há 3 anos, não está conseguindo controlar essa hipertensão? O que tem de fundo? Assim, quantas vezes a gente não ouve que, principalmente com diabetes, né, as senhoras de mais idade, elas não conseguem tirar o doce da casa, né, porque elas falam assim, bom, se eu não fizer o bolo, se eu não fizer o doce, os netos nem em casa. Antigamente era mais assim, agora precisa ter Wi-Fi, se não tiver Wi-Fi, nenhuma avó é visitada no mundo, né? Mas ainda o doce, a produção do alimento ainda é uma maneira de você articular as pessoas, as famílias, principalmente no caso das mulheres que são, muitas vezes, as nucleadoras, efetivamente, dessa articulação, né? Então, é o almoço no domingo, é a sobremesa, é a dificuldade dela mesma que produz o alimento. Muitas vezes, para o marido, ela faz o alimento especial. Por exemplo, o marido se torna diabético, hipertenso, ela faz a casa inteira, muitas vezes, mudar para a dieta que favorece a saúde do marido. Para ela, é muito difícil ela mudar. Ela acaba fazendo a comida dos outros e a comida dela em separado, diferente, ou senão ela não consegue adotar uma dieta benéfica para ela no controle, seja da hipertensão ou do diabetes. Então, pensar isso, e que a Dona Maria, que tem marido, filhos, netos, é um cuidado diferente daquela outra pessoa que mora sozinha, mas que tem outros problemas relacionados à depressão ou ansiedade, é compreender, é singularizar o cuidado, né? E o que a gente quer um pouquinho é tornar esse cuidado um pouco mais singular, tendo em vista que o cuidado de uma maneira maciça por grandes linhas guia não demonstra um controle de doenças, por exemplo, das doenças crônico não transmissíveis, um controle efetivo em diversos serviços de saúde, né? E aí a farmácia cumpre um papel, ou deveria cumprir um papel muito importante nesse apoio, né? Então, a participação de tudo isso, né, essa política, junto com as associações de bairro, os conselhos de saúde, a gente começa a trabalhar os territórios de uma maneira interessante, pensando em macro, mas também com possibilidades ou ações individualizadas para tornar aquele cuidado um pouco mais individual e esperamos, né, com essas ações, com esquemas terapêuticos, com esquemas de cuidado que sejam mais efetivos. Então, quando a gente fala da humanização, ou de uma política de humanização, não é necessariamente humanizar os profissionais de saúde. O que se fala muito, o que efetivamente se quer é
vamos dizer assim, seria humanizar os protocolos, as diretrizes, os guias, numa perspectiva em que haja o empoderamento daquele trabalhador de saúde, para que ele tenha uma possibilidade de ação mais individualizada e, portanto, sendo individualizada, com uma possibilidade de sucesso maior naquele seu intento, né? E tudo isso de uma maneira muito articulada, com todos os outros serviços. É algo muito difícil de fazer, porque é complexo, efetivamente, né? A gente por exemplo, num serviço de saúde como a atenção básica, por exemplo, nas unidades, você tem uma equipe formada que poderia ser mais articulada para essa ação. No caso das farmácias, é algo um pouco mais complicado, mas é muito possível também a gente se articular, né? Eu tive uma experiência de trabalhar como farmacêutico numa farmácia muito próxima a uma unidade básica, né? E era incrível, assim, eu sabia quem era o propagandista que foi na unidade pelas receitas do dia, né? Quando vinha um monte de axé, eu sabia quem era o propagandista. Quando vinha da outro laboratório. E eu fui lá conversar com para mim era excelente, né? Muitas vezes eram medicamentos que o sujeito poderia pegar, era ainda a época do genérico, então o sujeito podia pegar na unidade, mas na verdade o médico prescrevia para ele vir comprar pelo medicamento de referência, né? A gente foi lá conversar com a unidade, foi um dos motivos de eu ser demitido também, mas, mas assim, não faz sentido, conversa com o teu clínico, pega aqui na unidade, as pessoas contavam dinheiro assim, ó, o senhor aceita passe para inteirar? Era algo desumano ver aquilo, né? E o mesmo medicamento ela podia pegar na unidade. Então, esse foi um ponto que houve um certo prejuízo para a farmácia, entretanto a gente começou a fazer outras atividades que a unidade não dava conta. Então, a gente começou a apoiar a aferição de pressão. E as pessoas pode aferir ali na unidade, mas você pode aferir aqui. Então, mesmo cartãozinho a gente vai preencher, o senhor leva na consulta. A gente começou a fazer glicemia capilar também. E foi um momento que eu estava encerrando a graduação, na verdade, encerrando a habilitação, né? Então, tinha acabado de fazer o curso de segmento farmacoterapêutico com a metodologia DADA. Então, fazia segmento farmacoterapêutico de um grupo de idosos que tinham mais dificuldade de controle, buscando interações medicamentosas, e uma articulação super legal. Então, aquilo que parecia muito ruim, no primeiro momento, começou a se tornar bom, porque as pessoas começavam a frequentar a farmácia e vendo a farmácia como uma unidade de saúde e não só de comércio, né? Mas a perfumaria estava lá, estava tudo lá, então, lógico, as pessoas consumiam também, né? Então, quando a gente percebe que essa articulação dos diferentes pontos de serviço de saúde pode ser ainda mais benéfico para a população, a gente vê que ainda há muito caminho, há muita potência ainda para a gente avançar nesse sentido, né? E na perspectiva de formação, é lógico que os profissionais de saúde eles precisam saber ser formados muito bem tecnicamente, né? Mas a universidade, olha, posso dizer que boa parte das universidades, na verdade, o que a gente faz, as pessoas não chegam, não sei vocês, né? Com certeza existem exceções, mas as pessoas, majoritariamente, não chegam para fazer um curso da área da saúde porque elas querem ser técnicas. Na nossa profissão, farmácia, ainda tem um pouco, sabe, de biomedicina também, né, numa perspectiva de, não, eu mesmo escolhi farmácia porque eu queria ser pesquisador na área de fitoterápicos na época. E as pessoas nunca me foram importantes numa perspectiva de escolha da formação, né? Muita coisa mudou durante a graduação, a ponto de eu optar pela saúde coletiva
como uma área de concentração dos estudos, né? E as coisas que aconteceram não foram do currículo, não foi o currículo que me motivou a ir para essa área, o que me motivou foram as vivências extracurriculares, né? Foi a vivência na universidade, foi a vivência com o centro acadêmico, foi a vivência com a Associação dos Farmacêuticos de Londrina, com o Conselho Municipal de Saúde, foi a vivência com as lideranças de diferentes bairros e associações de moradores que me despertou isso. E é natural que essas coisas não necessariamente vão estar todas dentro do currículo, né? Mas o currículo ele deve preservar certas áreas para que a gente possa vivenciar esse tipo de coisa, né? Dentro de uma grande universidade, né? De uma grande possibilidade de relação, a gente ter diferentes encontros, a gente pode se frustrar, mas a gente pode encontrar muitas coisas legais, né? E essa formação, majoritariamente, as pessoas que buscam a área da saúde, elas querem ajudar, elas querem contribuir, elas vêm numa perspectiva de formar em prol do outro. E muitas vezes é a universidade que vai podando isso, principalmente o currículo, né? Ele vai podando isso da gente, vai tirando isso e vai introjetando técnica, 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 e desfoca um pouco aquilo, né? Então, você vê assim, eu tinha muito contato com os alunos do primeiro ano de enfermagem e medicina, né? E depois tinha contato com eles no terceiro ano. Primeiro ano era assim, nossa, eu escolhi a minha profissão por causa disso, por causa daquilo. Eu me encantei pelo cuidado que eu recebi quando eu estava em tal lugar. Chegava no terceiro ano, o sujeito nem se lembrava quem era ele do primeiro ano. Assim, a universidade foi matando isso, né? Então, quando no passado assim, a gente batalhou, principalmente nas reformas de currículo, né? Batalhou para que os currículos eles fossem menos conteudistas e que eles tivessem mais possibilidades, mais espaços abertos, e que os professores fossem mais estimulados a ter projetos, não só projetos de pesquisa, mas projetos de extensão, vivências, que a gente possibilitasse isso, né, que isso não ficasse da meia-noite às 6 para cada um viver, ou dentro das 25% de falta que cada disciplina pode ter, é um pouco de tornar o currículo vivo, que é aquilo que efetivamente nos forma dentro da universidade, né? Não só o currículo do papel. E aí, com isso, essa formação, ela continua sendo técnica, porque o currículo de papel continua estando lá, mas a gente consegue ter experiências que nos marcam durante a formação e que vão nos ajudando a ser profissionais melhores, né? Isso me ajuda, de alguma maneira, num laboratório de análises clínicas. Olha, cada um laboratório, ele vai carregar consigo todas as marcas que ele teve no passado, né? Onde quer que ele vá, seja quem ele for, ele não é só um farmacêutico, ele não é só um bioquímico, ele continua sendo um sujeito, um cidadão, ele continua sendo uma pessoa dentro de um coletivo. Se vocês forem olhar a missão da UEL, da universidade, vocês vão ver que a missão da universidade não é formar bons técnicos. A missão da universidade é formar cidadãos que consigam agir de maneira justa, de maneira socialmente. Eu vou até pegar aqui, deixa eu ver, porque é linda a missão da UEL. Eu não sei se vocês já viram em algum momento. Se não viram, só para ter uma ideia do que a universidade ela tem. Você tem lá o perfil do egresso, mas cadê? Deixa eu achar aqui. Ó, o perfil do egresso ele é importante também, porque daí cada curso tem um perfil que se espera, né? Mas ó, a UEL é uma entidade pública e gratuita que tem como missão a gestão democrática com plena autonomia didático-científica,
comprometida com o desenvolvimento e a transformação social, econômica, política e cultural do Estado do Paraná e do Brasil. Busca garantir a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, a igualdade de condições de acesso e de permanência decente, a liberdade e respeito ao pluralismo de ideias, tendo como finalidade a produção e a disseminação do conhecimento, formando cidadãos e profissionais com competência técnica e humanística, orientada por valores éticos de liberdade, igualdade e justiça social. É isso que se espera. Então, é algo muito forte, pode ser, o papel aceita tudo, né? Mas, assim, não imaginar que a universidade, qualquer que seja, ela exclusivamente, ela existe para formar bons técnicos, é diminuir muito aquela potência que a universidade tem e todo o esforço de construção que gerações anteriores tiveram para construir esse espaço, né? Então, efetivamente, o que se quer é que vocês e todos nós que passamos pela universidade saiamos bons tecnicamente, mas que não estejamos dissociados de quem a gente é enquanto sociedade, né? Os nossos deveres, os nossos direitos, mas também que a universidade potencialize isso, né? De que a nossa formação ela seja guiada por valores éticos de liberdade, igualdade e de justiça social. É nosso dever buscar essa justiça social, seja como bioquímico, como farmacêutico em uma farmácia, seja como docente, seja como for. Então, minha fala é mais ou menos nessa linha, eu não me delonguei um pouquinho, mas eu esperava falar entre 30 e 40 minutos, para que a gente pudesse conversar, coisas que vocês queiram compartilhar, vivências, aquilo que de alguma maneira marcou vocês e vocês queiram comentar, e a gente conversa junto. Beleza? A gente já tem uma dúvida aqui, né, do Pedro. Prof, eu pretendo prestar a residência de clínica agora no 5º ano. Você acha que a UEL está bem preparada para todo o ensino do Brasil, me fazendo competir com o resto do Brasil? Isso é muito complicado, né? Assim, algumas áreas, a área da saúde, a gente tem uma grande formação. Assim, até porque a nossa região é uma região basicamente prestadora de serviços, né? Então, o grande nicho aqui são serviços, né? A gente é um polo na área de saúde. Nesse sentido, a nossa formação é uma boa formação na área da saúde, né? As residências, elas são muito complicadas, assim, a gente pode ter boas formações, mas depende de como que o edital foi pensado, onde você vai concorrer, né? Eu não sei exatamente, Pedro, mas assim, algumas residências é prova, outras residências é currículo e prova, outras é entrevista. Não sei se vocês viveram momentos na formação de vocês chegarem no CCS e ter um monte de gente de terno, um monte de gente vestido e salto alto. Aquilo é um show, é uma bobagem tremenda, é uma entrevista para as residências médicas. Mas olha, é absurdo, né? O sujeito vem de terno, gravata, às 8 da manhã para ser entrevistado, e aí era um grande peso, era um peso importante na avaliação para ver se aquele médico se tornava ou não residente. Então, a subjetividade de quem vai te entrevistar, né? Agora, eu acredito que dependendo da residência clínica que você for fazer, né, a nossa formação é uma formação bastante sólida, né? Acho que a farmácia da UEL é um curso com muita história, com profissionais principalmente na área clínica, com profissionais muito envolvidos, né?
não é qualquer lugar que você faz um curso de graduação que os professores tocam os laboratórios do hospital. A maioria não tem nem hospital, né? Os que têm, muitas vezes tem um corpo clínico de farmacêuticos, a parte dos docentes que tocam os laboratórios. Então, os nossos professores da área clínica, eles são professores que efetivamente trabalham muito, e estão muito antenados com as coisas que estão acontecendo, né? Então, eu acredito sim que a formação da UEL, ela é, na farmácia, especificamente na área de análises clínicas, é uma formação de grande relevância nacional, assim. Eu passei, né, por essa formação como habilitação. Eu não era o currículo generalista, né? Ele veio uns 5 anos, 4 anos depois, uma coisa assim. Então eu fiz as análises clínicas, mas eu não sei exatamente como é esse currículo. Mas em termos de potência, a potência existe, né? Agora, se tudo isso derivou para... Mas o que eu ponho mais em dúvida é o modo de avaliação, né? O modo de avaliação é sempre muito complicado. Você vê grandes universidades ou grandes residências que têm uma predileção por aprovar sujeitos que eles já conhecem. Então, eles querem garantir bons residentes. Então, aquele sujeito é bom, o outro que é de fora eu tenho dúvida, eu vou no bom, mesmo que o outro... Então, o edital é sempre importante. Professor, estamos recebendo vários elogios aqui no chat, né? Ótima palestra e com certeza inspiradora aqui para todos nós. E a gente tem mais uma pergunta da Giovana. Professor, nós enquanto alunos, como podemos atuar para o aumento da humanização ainda na graduação? Ah, legal isso. Assim, pode parecer bobagem, pode parecer que eu tô forçando a barra com vocês, mas a defesa do SUS, a defesa do nosso Sistema Único de Saúde, ela talvez seja um dos maiores atos nesse sentido. Que o desmonte do SUS vai provocar o desmonte de tudo o que é derivado, né? Então, assim, é lógico que a gente consegue pensar em estratégias de aumento ou de implementação, operacionalização de ações de humanização nos diferentes serviços que vocês estão lidando. Mas se não houver o SUS, se em algum momento, o negócio das vacinas é algo clássico, né? Se em algum momento eu puder comprar a vacina e não ser ofertada para o SUS tendo demanda ainda, significa que qualquer ação ali está morta, né? Vamos dizer assim. Então, acho que a nossa ação enquanto pessoas, não estou falando nem graduandos, tá? Jeito que perceba a importância de um sistema único de saúde, que consiga perceber que o que eu estou discutindo, não estou discutindo consulta médica que é demorada no SUS, eu estou discutindo o sistema como um todo, desde o transplante, desde a imunização, desde o pronto atendimento, tudo, desde a vigilância sanitária, da vigilância epidemiológica, porque esse é o sistema que a gente está falando. Então, militar por esse sistema, demonstrar, apresentar esse SUS invisível para boa parte da população, que é uma população letrada, que é uma população, em geral, que acha que não usa o SUS, talvez seja um ato em prol do Brasil e dos cidadãos que aqui vivem, o mais importante momento. Não estou falando favor, contra presidente ou governador, não é uma discussão polarizada. Eu acho que o que a gente
pode e deve fazer nas nossas famílias, nossos amigos, quando tiver oportunidade, efetivamente apresentar aquele SUS que eles não conhecem. Você sabia que a sua manicure lá naquele salão, ela recebe visita da vigilância? Você sabe para que serve a vigilância? Você sabe que os mercados, eles também passam por ação de vigilância? O quanto a gente teve de avanço com os abatedouros clandestinos e a vigilância agindo para fechá-los, a manipulação dos alimentos, assim, as pessoas valorizam horrores o sistema S, que ajuda e é bom e é interessante e é importante que ele exista nas boas práticas de manipulação de alimentos, mas quem que garante que aquelas boas práticas vão ocorrer efetivamente na manipulação do alimento que você vai consumir? Existe um sistema que garante isso, e não é o sistema S, é o SUS. Então, acho que esse talvez seja a grande ação que a gente pode ter hoje, e como vocês viram, a construção do SUS, ela é, assim, a, a gente está a todo momento tentando garantir isso, não é colocar novos serviços. O que a gente está buscando é, assim, uma articulação entre os trabalhadores, aquele trabalhador, ele ter uma maior autonomia na gestão do seu trabalho, é que efetivamente exista a, a descentralização dos porque sem dinheiro também não faz nada, né? Então, quando você vê os municípios colocando 30% do seu tesouro e o Estado colocando o programa de leite para inflar os 12% que ele é obrigado a colocar por conta da EC, você vê que tem alguma coisa errada. Os municípios estão sofrendo efetivamente. E se viesse os 12% do Estado, e se a gente tivesse um índice para o governo federal efetivamente colocar em saúde, mas o que a gente está vendo a discussão é o contrário, né? É aquilo que o orçamento é engessado, eles querem liberar. Então, vai haver a gente está à beira de um aumento desse subfinanciamento do sistema, né? E não é a exclusividade da saúde, né? A ciência, a pesquisa também, a educação também. Ou seja, é uma ação contra as políticas públicas. E, efetivamente, as políticas públicas, elas são importantes para todos nós, mas elas são vitais para uma parcela muito grande da população, que é a população que tem mais dificuldade de se expressar, de colocar isso em voz, de defender isso, tem menos espaço para dar essa defesa, né? Então, a militância pelo SUS, com a construção de espaços coletivos, quanto mais a radicalização da democracia nesses processos, vai fazer com que aquele ponto, né, da gente ver no outro e construir no outro uma relação mais humana, com procedimentos e com cuidado dentro dessa política, ser possível, porque senão não vai ser nem possível, né? Muito obrigada pela resposta, professor. Infelizmente, nós estamos num processo de sucateamento aí, né, há vários anos, e então, vamos ter que lutar bastante. E, bom, temos mais elogios no chat, né, e eu vou ler a pergunta da Késia. Professor, como o ensino EAD pode impactar nesse processo de humanização, na sua opinião? O ensino EAD, ele foi Bom, existe o ensino EAD, né, enquanto construção, enquanto uma possibilidade de formação. E existe uma ação emergencial em um momento determinado, numa perspectiva de diminuir danos, não necessariamente não provocando outros danos, né? Mas ia ser algo bastante complicado a gente colocar em stand-by
durante um ano e meio, até 2 anos, a graduação, né, o ensino. Isso ia provocar uma ação de desistência da universidade enorme, né? Por mais que de alguma maneira segurasse um pouco, se as particulares também tivessem essa ação, ia ser algo muito complicado. O ensino à distância, ao meu ver, ele pode ser uma boa ferramenta, mas não dá para ser a única ferramenta durante a formação, né? Eu acho que o impacto na formação de vocês, especificamente, é um impacto bastante grande. Eu não acho, eu acho que tem eu não acho que ele seja algo que seja tão grande a ponto de ter sido melhor não ter adotado o ensino remoto, o ensino à distância. Acho que o prejuízo ia ter sido pior se a gente não tivesse tido essa ação. Entretanto, existem sim os impactos. E aí vai depender muito da fase onde isso aconteceu, né? Eu imagino que os alunos de fim de formação é algo muito mais complicado, né? A gente tem um prejuízo enorme. Isso enquanto formação mais técnica. Agora, tem um outro prejuízo que aí sim também é enorme, que é vamos esquecer o técnico, vamos colocar a gente não se forma só com a sala de aula, né? A gente se forma com a interação em diferentes espaços. Todo esse período que a gente ficou em distanciamento social, isso prejudicou muito a nossa formação, ou a formação numa perspectiva de experiência. Assim, a experiência de, sei lá, comer no RU, encontrar com pessoas, se sentir, como a Ká colocou, né, se sentir amado e amar os outros, encontrar os outros, ver os outros, poder, poder ficar perto de quem está triste, poder pedir para alguém ficar perto de você quando você está triste. Esse impacto é um impacto enorme na nossa formação enquanto indivíduos, né? A gente tá sempre em formação enquanto pessoas, né? E imaginar que o ensino de vocês à distância, sem essa parte, porque essa parte, ela é importante, e a gente não pôde viver isso, né? Então, não foi só o ensino à distância. Porque se fosse só assim, tá tudo normal, tá tudo acontecendo, mas eu não vou na aula eu acho, se os professores que eu tive ainda foram professores de vocês. Bom, eu vou usar uma professora que é minha grande amiga, então ela não vai ficar brava comigo. Eu não vou na aula da Alessandra. Eu vou faltar na aula da Alessandra e vou só ver o vídeo depois. A gente falta em aula. Quando era presencial, a gente não faltava em aula? Faltava. Então, não é, eu acho que o ensino à distância, ele é pior, mas ainda mais viver o ensino à distância sem poder compartilhar o contato, o afeto e a proximidade com os outros, né? Eu, eu fiquei esse ano, desde março do ano passado, eu vi minha mãe 2 vezes, minha mãe tem 85 anos. Imaginar que isso não causa em mim um trabalho pior, não é o trabalho remoto, também eu não poder ficar com medo da minha mãe falecer ou não ter essa interação, não poder trocar, não poder ir beber com os meus amigos no final de semana e carregar a bateria para poder viver a semana, né? Então, o que a gente viveu não foi só o EAD, o que a gente viveu foi uma crise sanitária sem tamanho, e isso vai ter prejuízo na nossa formação enquanto pessoas, na nossa formação enquanto profissionais. A gente vai tentar recuperar esse tipo de coisa, mas as pessoas sofreram muito durante esse processo e estão sofrendo ainda, né? Então, o impacto é muito grande, né? No caso da humanização em si, a gente viveu muita coisa legal,
assim, das pessoas doando seu tempo, fazendo coisas pelos outros. Isso foi muito legal por 3 meses. Quando a gente viu que isso não ia acabar mais, ficou algo muito sofrido para todos nós, né? Você ter uma consulta com um psicólogo, você está em crise, aí você vai fazer uma consulta à distância com o psicólogo, já demonstra o, como o problema que a gente está vivendo é muito grande, né? É muito maior do que só o EAD. O próprio cuidado está à distância, para evitar esse tipo de risco, vamos dizer assim, né? Não sei se eu te respondi, Kézia, se não, coloca aí uma pergunta derivada, a gente conversa. Muito obrigada pela resposta, professor. Vou passar para a pergunta do Pedro. Prof, para nós que ainda estamos na linha de frente, 4º e 5º ano, como você acha que somos responsáveis para manter a humanização em ativa? Olha, eu acho que o que a gente vive nos hospitais, eu sou plantonista lá no laboratório de urgência, né? O que a gente tá vivendo, assim, o relato das pessoas, o que a gente percebe no trabalho lá, é que num primeiro momento de isolamento extremo, em que os pacientes se isolavam completamente, e o único afeto, o único carinho que eles poderiam ter, já que eles não tinham visita de familiares, já que eles não tinham notícia de familiares, porque não tinha celular, não tinha... Depois começou a onda de levar tablet e tal, mas você acha que tem... Você acha que todo mundo vai com tablet e lá? Vai em uma outra UTI e tal, mas as pessoas, elas vão... É natural que elas vejam nos profissionais de saúde, principalmente no hospital, ela vê o sujeito de branco, ela vê um técnico, né? Ela vê alguém que vai fazer um procedimento nelas, né? Mas por trás daquele jaleco, por trás daquela máscara, e aí o olhar é importante, né? Continua tendo uma pessoa que naquele momento não vai só coletar o material ou vai fazer um procedimento, né? Continua sendo um momento de encontro. É um encontro protegido, mas é um encontro que pode ter afeto, pode ter escuta. Você pode, você pode organizar o seu trabalho de um jeito que seja menos sofrido para aquela pessoa. Eu acho que uma das fotos mais bonitas que eu vi durante esse tempo foi uma foto lá do HU, de uma enfermeira, acho que era enfermeira, assim, segurando a mão de um senhor e de máscara você conseguia perceber o sorriso do olhar dela e a correspondência do sorriso do olhar do paciente, né? Então, enquanto a gente, talvez a gente que está na linha de frente, a gente consiga a possibilidade de afeto para um grupo que é o que menos tem essa possibilidade. E talvez para 2 grupos. O primeiro grupo, que são os pacientes que estão ali, e o segundo grupo são os nossos colegas, que estão sofrendo igual. Agora a vacina trouxe uma grande esperança, tal, mas você tinha colegas que estavam, assim, a família se isolou, ele está sozinho em casa, depois viu que não conseguia ficar sozinho em casa, e a família voltou, e mesmo correndo risco e tal. Então, o cuidar, o afeto que eu quero dizer, né, o olhar, a escuta, o elogio, o carinho, ele precede, ele deveria ser intrínseco a todo contato que a gente tenha com o outro, né? A gente não consegue viver numa bolha isolada dos outros, né? Então, talvez, para a tua pergunta, Pedro, como que a gente pode manter essa humanização em ativo, talvez seja o momento mais
importante de manter essa ação ativa, né? É naquele momento em que o paciente, ele quer falar alguma coisa e você dá a escuta de 2 minutos, né? É aquele momento que você percebe que o toque com luva, tudo organizado, mas que o toque é importante, que o cuidado ao entrar no quarto do paciente, do ligar a luz ou não ligar a luz, da ação, da conversa antes de fazer o procedimento, ele é importante, né? Acho que é um pouco por aí, sabe, Pedro? Acho que e principalmente com os nossos colegas, né, que estão atuando junto ali, né? E aí, muitas vezes por um fio, todo mundo por um fio, alguém precisa ter um pouco de paz de espírito para tapando esse fio, não tomar choque. Muito obrigada pela resposta, professor. Vou passar para a pergunta da Nicola. Professor, ótima palestra. Parabéns pela sua sensibilidade e pela sua visão completa do sistema de saúde. E obrigada por reforçar que é possível tornar a farmácia comunitária comercial em um estabelecimento de saúde. E, professor, como podemos sensibilizar os nossos colegas farmacêuticos e farmacêuticas para a humanização dentro das farmácias comerciais? E ainda mais, como fazer isso com os proprietários das farmácias? Né, então, eu, com a experiência que eu tive em farmácia comunitária, uma das coisas que eu usei, né, era o segmento farmacoterapêutico. Usei bastante ele. Uma outra ação que eu fiz, ela assim, era naquela perspectiva das indicações, né, das prescrições farmacêuticas, vamos dizer assim. Eu tinha um caderninho e eu sempre, tudo que eu indicava, qualquer coisa, né, seja, agora acho que nem tem mais, mas o xarope, qualquer coisa que eu indicava, ou medicamentos que deveriam ser vendidos com exemplo de receitas que a gente indica. Quando eu indicava, eu sempre pegava o contato da pessoa e eu ligava. Assim, eu reservava uma hora mais ou menos uma hora e meia do dia, dependendo, sempre ligava para as pessoas que eu havia indicado para avaliar. Assim, a queixa continuava, se continuava, eu falava, bom, então já que continua agora, então é importante se procurar um clínico para ele te avaliar, pode ser outra coisa, né? Isso, num primeiro momento, o meu chefe achou muito ruim. Eu me afastava do balcão, né? E também os acompanhamentos farmacoterapêuticos. Mas eu vendi para ele num pacote de que isso poderia ajudar na fidelização do cliente, né? No caso dele, cliente, né? No caso do usuário de serviço. E dava muito certo, assim, o segmento farmacoterapêutico, então, que eram geralmente pacientes idosos que vinham com polifarmácia, com 10, 15 medicamentos. Então, todo esse estudo, eu ligava muito para médico também, né? Eu fazia, assim, aqueles hipertensos que vinham aferir a pressão, eu fiz um formularinho próprio da farmácia, que eu colocava as aferições que eram feitas, colocava outras informações do segmento farmacoterapêutico que eu conseguia fazer, e eu sempre mandava para os clínicos isso, pedia para ela, né, para a paciente, olha, na sua próxima consulta, quando é? Tal dia. Ah, então, tá, montava um relatóriozinho e pedia, ela levava para o médico dela. Isso, de uma certa maneira, colocou a farmácia em uma certa evidência de como um local de saúde. Eu fazia o dono da farmácia insistia em abrir a farmácia no sábado à tarde, que não dava, ninguém aparecia, mas era ótimo, porque daí eu fazia grupo de mulheres para conversar sobre anticoncepcional, ou tinha muita gente que trabalhava ali perto, aí
meio dia e meio, a gente sentava e discutia sobre os riscos do anticoncepcional, a importância do uso e tal. Juntava lá 2, 3 mulheres ou 4, teve dias que teve mais, ou se não com idosos para conversar e cada um descia alguma coisinha para comer. Então era super gostoso assim o sábado à tarde. Aí, num primeiro momento, isso era pro dono da farmácia, que ele era estudante de farmácia na, na Unifil, e era dono da farmácia, e estava se formando para assumir a farmácia. Mas não era uma farmácia ligada à rede, então tinha essa possibilidade de fazer essas coisas, sabe? Então todas essas ações acabaram gerando muito mais fidelidade das pessoas à farmácia como um todo, do que um certo prejuízo, né? Talvez uma das coisas que fosse mais fácil para tentar fazer alguma coisa nesse sentido é tentar, principalmente se não tiver em grande rede, né? Se tiver em grande rede é um pouco mais complicado. Mas é essa ideia, assim, de tudo que você... O sujeito vem lá pedindo uma pastilha, uma tosse e tal, você faz a indicação de um medicamento, pegar o contato do sujeito, né? Aí você liga depois de uns dias, pergunta se sou fulano de tal, da farmácia, você veio aqui, eu te indiquei a pastilha, como é que você tá? Tá tudo bem? Deu certo? Não deu certo? Isso, isso é um tipo de cuidado que a gente deveria ter só por nós mesmos, né? Se você indicou um medicamento para alguém que não tinha uma receita, mas você com base em que ele apresentou, por nós mesmos ligar para ver se deu certo ou não, já ia ser legal para a gente saber se a gente não está fazendo mais mal que bem, né? Mas fora isso, você vai fidelizando um certo grupo de pessoas, né? Eu concordo com você que é muito difícil. Talvez o segmento farmacoterapêutico com uma ou duas pessoas no primeiro momento, eu nem sei se vocês têm esse tipo de coisa na graduação, eu não tive. Quando eu fiz, junto com o CA, a gente organizou, coincidiu com uma viagem do pessoal de Portugal para o Brasil, eles vinham para Curitiba, a gente já trouxe o pessoal de Curitiba que tinha experiência, né, gastou pouquinho, mas fez um curso super legal, e estava na época de estágio em farmácia comunitária, então a gente fez a teoria, aplicou durante 3 semanas na nossa prática, aí fez outro encontro com eles, aí a gente discutiu, aí só com o pessoal de Curitiba, aí discutiu para ver se estava dando certo, como que foi a prática, foi bem legal. Mas podem ser estratégias a serem usadas, né? Essa ideia da fidelização é algo que, em geral, os proprietários gostam, né? Aqui a Nicla respondeu, que legal, professor, ótimos exemplos. São ações que ajudam muito a criar vínculo também. Isso é muito bacana porque fazem com que nós sejamos valorizados como profissional de saúde e não como meramente vendedores de medicamentos. Verdade. O professor Camilo, a professora Dani, a professora Edmarlon, eles explicam bastante questão do método Dader, né? A gente tem, durante a formação, sim, explicam outros métodos também, mas o principal, o Dader, hoje tem mais, né, na nossa formação. Eu queria só destacar também o comentário do Pedro. A Camila sabe, prof, mas minha mãe teve Covid há algumas semanas. E ela agradeceu muito aos farmacêuticos e enfermeiros como método de imunização, apenas completando. Obrigada, prof. Gente, alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Alguém quer completar alguma coisa, perguntar? Se alguém quiser abrir o microfone também, tá, gente? Fica à vontade, assim. Pessoal, enquanto se alguém estiver digitando, alguém estiver pensando em alguma pergunta, eu vou colocar aqui a nossa palavra passe, tá? A nossa palavra-chave para vocês preencherem no Forms, para
marcar a presença de vocês, tá? Então, a nossa palavra-chave, ela é construção. Eu vou digitar aqui no chat também. Oh, muito legal esse negócio de palavra-chave, hein? Sim. É boa tática. Sim, pessoal, a Kézia acabou de mandar o formulário de presença, tá bom? Por favor, preencham o Forms e lá vai ter o localzinho para vocês colocarem a palavra-chave. Alguém gostaria, gente, de completar, de falar mais alguma coisa, alguma dúvida? Bom, pessoal, então, se ninguém mais tiver nenhuma dúvida, professor, gostaria de agradecer mais uma vez imensamente pelo aceite do nosso convite, ótima palestra, ótimas respostas também às nossas perguntas, que muitas das perguntas que foram feitas eram perguntas que também, às vezes, eu pensava em como agir com isso. Então, pessoal, se ninguém mais quiser falar alguma coisa, professor, recebemos muitos elogios no chat, como você deve ter visto. Agradeço mesmo imensamente de coração por toda a sua contribuição com a nossa liga, com o nosso primeiro ciclo de estudos e palestra sensacional. Eu que agradeço. E desejo muito sucesso para vocês. E mais do que sucesso, que sejam bons encontros, né? Que a gente tenha vacina logo, todos se vacinem, que a gente possa se encontrar presencialmente. E depois sair para beber uma também, né? Que em geral, é uma das partes mais legais desses eventos, né? Sim, a confraternização no final do evento é sem preço. Gente, então, muito obrigada a todos pela presença. Por favor, não esqueçam de preencher o Forms. E muito obrigada mesmo, pessoal, a todos pela presença. E nós nos vemos no dia 24 de fevereiro, no nosso segundo encontro do nosso ciclo de estudos, tá bom? Com os palestrantes Cauê e Anicla. Então, eu vejo vocês dia 24 e agradeço imensamente a todos vocês. Muito obrigada. Beijão, cá à disposição, tá? Muito obrigada, professor. Adorei o seu jardim aí atrás. Obrigada.